A preocupação com o mosquito da dengue em Chapecó, em apenas 5 meses, a cidade já tem quase o mesmo número de focos registrados em todo o ano passado. A semana teve temperaturas mais baixas. Vamos saber como fica o tempo no sábado e no domingo. E você tem medo de ir ao dentista? Para muita gente, esse é um trauma que vem da infância. Mas um projeto que nasceu aqui na UniChapecó está ajudando pequenos pacientes a encarar o dentista com alegria e sem medo. São os destaques do Jornal da UNO, que está começando agora. Chapecó está em alerta por causa da dengue. O número de focos do mosquito já passou dos 900. Em todo o ano passado foram registrados 1.023. Os números preocupam as autoridades de saúde. Acompanhem na reportagem. O clima marcado pelo acúmulo de chuvas, ambiente úmido e a chegada tardia do inverno são fatores que favorecem a proliferação do mosquito da dengue. A grande quantidade de lixo espalhado pelas ruas e terrenos baldios serve como criador. O mosquito põe os ovos onde fica a água parada e surgem as larvas, que geram novos mosquitos. Uma preocupação é que o Aedes aegypti, com o passar do tempo, desenvolveu resistência a alguns inseticidas. Alguns produtos que o Ministério da Saúde vinha utilizando, como o Temefós, ficou evidente em muitas regiões do país a resistência do mosquito, de populações do mosquito a esse produto. Tanto é que em 2015 foi trocado esse produto, ele saiu de circulação, saiu de uso, pelo menos aqui em Santa Catarina, e um outro produto, um outro larvicida foi implementado. Quanto a esse produto, hoje a gente ainda não tem estudos que evidenciam resistência ao piriproxifene, que é o produto larvicida hoje em uso. Neste ano, até o mês de maio, foram identificados 10 casos da doença aqui em Chapecó. 9 foram importados e 1 foi contraído aqui na cidade. O número é preocupante em relação ao ano passado, que não teve nenhum registro da doença. É necessário que a população redobre a atenção para evitar novos focos do mosquito. Os sintomas da doença são febre alta acima de 40 graus, náuseas e vômito, dores no corpo e articulações, cansaço, dores atrás dos olhos, manchas e erupções na pele. A prevenção começa em casa e ainda é o melhor remédio. Não tem nenhuma vacina sendo oferecida pelo Ministério da Saúde, pelo governo, para o controle, para a prevenção à dengue. Apesar de existirem já algumas vacinas testadas, enfim, elas não estão disponíveis na rede pública de saúde. Todos os dias, agentes de combate a endemias visitam residências, vistoriam terrenos e estabelecimentos comerciais em busca de focos do mosquito Aedes aegypti. Nada passa despercebido. Nós chegamos na residência, a gente se apresenta, né? E daí, se o morador der acesso a gente, daí a gente dá as orientações todas corretas, né? Como eliminar todos os criadouros, né? Que é onde que acumula água. A gente entra na residência, olha atrás da geladeira, ralo, tanque, essas coisas assim que fiquem água parada, né? Então a gente sempre está orientando o morador, sempre eliminar todos que onde que possa vir a ser um criadouro do pernilongo, né? De acordo com a vigilância epidemiológica, a prevenção continua sendo o caminho mais viável para que se evitem novos casos da doença. É por isso que a população tem um papel muito importante na eliminação dos focos. Que todo mundo desempenhe o seu papel de dar uma olhada em volta no seu terreno para ver se realmente existem esses depósitos com água, para estar eliminando desde uma casquinha de ovo, uma tampinha de garrafa. Tudo que for eliminado do seu terreno é uma preocupação a menos para o nosso município e temos a certeza que se cada um fazer a sua parte, nós conseguiremos combater o mosquito Aedes aegypti. E é no bairro EFAP onde está o maior número de focos do mosquito no município de Chapecó. Preocupado com essa situação, o seu Adelino está atento e toma todas as medidas necessárias para evitar o acúmulo de água na casa dele. Na minha casa aqui, tudo que é possível de fazer, a gente faz. Faz a limpeza direto nas calhas, na casa, tudo o região, não deixa criar água em nada, não ter flor, não ter nada que a gente vai depositando, né? Então a gente vai cuidando, vai fazendo o dever da gente. Se todo mundo fizesse o dever de casa, nada aconteceria, né? Era evitável, né? Era evitável muitas coisas, mas infelizmente uns fazem, outros não fazem.
Depois do intervalo tem os detalhes do evento que discutiu as mudanças no ensino médio e a previsão do tempo para o fim de semana. Até já! O que podemos chamar de revolução? Aqui na UNO, revolução é viver todo dia um modelo de universidade que leva em conta as pessoas, a diversidade e a comunidade ao redor. É ter orgulho de formar mais de 30 mil profissionais e ver 90% deles atuando no mercado. Revolução é entender que existe vida antes e depois da universidade. É ir além do diploma, na verdade. Revolução é criar o primeiro doutorado da região. É possibilitar o acesso à educação, beneficiando 25 mil pessoas com bolsas de estudo. E isso ainda não é tudo, porque a revolução do conhecimento não é só um momento, é para sempre. UNO Chapecó, a comunidade do conhecimento. Estamos de volta com o Jornal da UNO e se você está à procura de estágio, dá uma olhada nas vagas dessa semana. Na UNO Chapecó, as vagas desta semana são voltadas aos estudantes das áreas de gestão documental e usina da moda. Já as vagas externas são voltadas aos estudantes de ciência da computação, sistemas de informação, administração, ciências biológicas, direito, engenharia de alimentos, engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia química, medicina veterinária, pedagogia e ciências contábeis. Quem quiser mais informações, pode acessar o site da universidade. Terminou na sexta-feira a terceira jornada do Observatório do Ensino Médio. O evento reuniu especialistas, professores e alunos aqui na UNO Chapecó. Durante a jornada foram discutidos assuntos como ensino em tempo integral, ensino noturno, a reforma do ensino médio e o futuro da educação para jovens e adultos em Santa Catarina. Os debates contaram com a participação de especialistas e também de alunos de escolas da rede pública da região. Depois de uma semana fria, vamos ver como fica o tempo no sábado e no domingo. Acompanhe na previsão. Quem pretende aproveitar o fim de semana ao ar livre, é bom ficar atento. O sábado começa com sol, mas as nuvens aumentam ao longo do dia e tem chance de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. No domingo, a previsão de instabilidade se mantém, com possibilidade de chuva a partir da tarde. O dia começa mais frio, mas a temperatura vai subindo e pode chegar aos 25 graus. Depois do intervalo, vamos conhecer o projeto que auxilia as crianças a superarem o medo do dentista. Até já! O ser humano está em constante evolução, transforma o espaço onde vive e a si mesmo. Essas transformações refletem também nas relações familiares e amorosas. Mas e no meio legal? Nem todas as formas de amor são reconhecidas legalmente, como por exemplo o poliamor, que é a relação composta por mais de duas pessoas. Nossa legislação reconhece a união estável entre homem e mulher e desde 2013 a relação homoafetiva. Com o intuito de verificar a possibilidade da legalização do poliamor, Adriana Artuso, na monografia do curso de Direito, realizou uma pesquisa com base no estudo das leis e da Constituição brasileira. A principal linha de defesa do poliamor, encontrado por Adriana, seria o princípio da dignidade humana em respeito à escolha dos membros da família poliafetiva. O artigo 5º da Constituição brasileira declara que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, mas apesar da clareza da legislação, o poliamor permanece sem ser reconhecido pela lei e tem raras decisões judiciais a seu favor. A série Sense8, produzida pelo serviço de streaming Netflix, quebrou tabus ao colocar em sua trama duas relações poliafetivas entre seus protagonistas. Eu sou Valéria Sense e este é o UNO Ciência. Até a próxima!
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 15% da população brasileira tem medo de ir ao dentista. Essa característica pode ser fortalecida com as experiências negativas vivenciadas ainda nos primeiros anos de vida. Uma professora da UNO Chapecó criou um método capaz de solucionar esse problema ainda na infância. Vamos ver na reportagem. Atire a primeira pedra quem nunca teve medo de ir ao dentista. Se para os adultos a experiência é desconfortável, para as crianças pode ser ainda pior. Foi pensando nisso que, durante seu mestrado em odontopediatria, a dentista e professora Bianca Moura teve a ideia de criar um livro sobre o assunto, voltado para as crianças. Eu observava que nas livrarias existiam livros para preparar as crianças para começarem a usar o vaso sanitário, para se alimentarem de alimentos saudáveis, aprender a dizer não, aprender a ficar, a diminuir o medo do escuro. E eu percebi que não tinha nenhum livro voltado a essa preparação da criança para não possuir medo do dentista. A ideia deu vida ao livro A Viagem ao Consultório do Dentista e conta a história dos irmãos Bibi e Dudu, que durante um sonho são levados por uma fada ao consultório odontológico. Lá são apresentados a todos os materiais e aos processos do atendimento. O livro acompanha um CD que narra a aventura dos irmãos. O método foi pensado para que os pais não passem para a criança os seus próprios receios com o dentista. Para testar a funcionalidade do livro, a Bianca realizou uma pesquisa com crianças que são atendidas aqui na Clínica Escola de Odontologia da UNO Chapecó. As crianças deveriam indicar em uma escala facial que ia de muito triste até muito feliz como elas se sentiam antes do atendimento. Depois, a história do livro era contada para essas crianças e elas indicavam novamente na escala. O resultado foi que a maioria melhorou a escala de humor. O Samuel, de 6 anos, é um dos pacientes atendidos na Clínica Escola. Ele é todo corajoso quando o assunto é o dentista, mas o pai afirma: a conversa é fundamental para que o filho não tenha medo. A gente conversa bastante com ele, mas ele não tem medo de vir. Ele até gosta de falar do dentista e ele não tem receio de vir, é bem bom. Com o livro, a conversa entre pais e filhos se torna mais fácil e o temor das crianças com a cadeira do dentista pode ser superado. A intenção é que em casa, essa pessoa pode ser pode ser um educador escolar, pode ser um responsável por essa criança, pode ser um psicólogo, O livro, na verdade, não é voltado só para as crianças, ele é voltado para todas essas pessoas que vivem essa experiência, Psicólogos, educadores, familiares. Então, é para que eles tenham um instrumento na mão que mostre através dele quais são as principais situações que acontecem, que geram medo numa criança, e elas vão estar expostas de uma maneira lúdica, para essa criança viver isso e preparar as suas expectativas, prévias a isso, e desconstruir um medo que pode ter sido de uma experiência ou não que ela viveu, pode ser até de uma coisa que ela ouviu falar e nunca tenha percebido com o seu próprio corpinho mesmo. Muito bacana esse projeto. Agora o Jornal da UNO fica por aqui. Você pode rever essa edição durante o fim de semana. E no nosso Instagram você encontra informações, bastidores e o link para acessar e compartilhar os programas. A gente se vê na semana que vem.